Qual é o seu nome? Osni Guzmão. Senhor Nil, nós estamos aqui conversando com o senhor, uma troca de experiência. Sabemos que vocês têm lá no Dom Pedro um trabalho comunitário há pelo menos 3 anos e que esse trabalho iniciou com poucas pessoas, agora, como tendo nosso conhecimento que tem mais ou menos 70 pessoas já que estão engajadas nesse movimento, e a gente queria saber como isso foi feito, como iniciou, e o que vocês fizeram para conseguir unir esse pessoal e quais foram os resultados que hoje vocês têm. Eu sei que são perguntas difíceis, mas ao pouco a gente vai retomando essas perguntas e vamos ver se a gente consegue extrair um pouco dessa informação de vocês, dessa experiência de vocês, porque é uma experiência muito importante para que outras comunidades também possam utilizar. João, ocorreu o seguinte, mais ou menos aproximadamente uns 3 anos atrás, o então vereador na época e morador lá do conjunto Dom Pedro II, o vereador Marcelo Ramos, à época vereador, viu que havia uma cobrança muito grande em relação aos assaltos que estavam havendo lá dentro do condomínio, lá dentro do conjunto. Embora nós tenhamos lá o quartel da cavalaria, né, situado ali bem pertinho, o SICOM também, que já estava atuando lá dentro, não havia uma atuação efetiva quanto em relação à segurança do nosso conjunto lá, né? Então os assaltos passaram a ocorrer de uma maneira cada vez maior. E então na época o vereador Marcelo passou a realizar umas reuniões através do gabinete dele, independente da associação. A associação estava lá, mas até hoje está como está, né? Ele embora a gente, todas as reuniões, convide o presidente algumas vai, outras não vai, né? E está dizendo que a associação de moradores ela existe, mas ela não tem uma participação atuante. Ela não atua, né? Embora nós reuniões sejam feitas justamente lá na sede da associação. A reunião é feita na sede, pelo menos o espaço é cedido. O espaço é cedido. Certo. E aí, com o passar do tempo, depois o deputado Marcelo Ramos foi eleito deputado, né? E ele achou que a comunidade teria que participar muito mais dessas reuniões, porque ela é realizada uma vez no mês. Primeiro, para se trazer, né, as dificuldades que se viveu nos últimos 30 dias, e segundo, para se fazer uma análise daqueles últimos 30 dias, os resultados que se tem dessas reuniões, né? E ele me convidou como um dos moradores mais antigos de lá do Pedro II, para que eu pudesse coordenar essas reuniões e ele tivesse também um pouquinho mais de folga e também não chamasse muito a responsabilidade dele, né? No caso de hoje como deputado, ele é um deputado do estado todo, né? Deputado do Dom Pedro, né? E nós passamos realmente a realizar essas reuniões. Essas reuniões, elas são compostas, mais ou menos, são convidadas as pessoas mais interessadas em relação à segurança, mas nós convidamos também pessoas responsáveis, por exemplo, pela área de iluminação pública, pela área de esgoto, né? Mas hoje, o primordial, o principal, nós não vamos ter uma praça bonita, enfeitada, se nós não pudermos ter nossos filhos nessa praça. Então isso passa para a segurança, né? Nós temos que primeiro organizar, né, essa questão da segurança. Então normalmente nós convidamos sempre, né, o comandante da CPE, responsável pela área da Zona Oeste e Centro-Oeste, o Coronel Willer, né, o Major Tagino, que da nossa área lá é o responsável pelo 10º SICOM, né, o comandante da cavalaria, por estar situado na nossa área lá, né, participa também, né, e aí os aparatos da própria Polícia Militar, que traz algumas informações, né, dos dados que eles têm lá, da ocorrência que tem que chamam de Infopol, né, onde eles pegam as informações todas das ocorrências lá. Qual a principal finalidade, João, dessas reuniões que nós temos achado? É trazer a comunidade, né, e o pessoal que atua na área da segurança para que eles possam se conhecer mais, para que você possa conhecer quem efetivamente são aquelas pessoas que atuarem na tua área de segurança no teu conjunto, por exemplo. Nós sabemos lá que nós temos o Cabo Sena, né, o próprio Major Tagino, que está à frente de todas as operações, o soldado Albuquerque, o soldado Antônio. Isso facilita muito. Agora, de que forma isso efetivamente funciona? Toda a SICOM, há mais ou menos de uns 3 anos para cá,
foi disponibilizado um telefone comunitário. E esse telefone comunitário, ele é muito importante que cada um comunitário possa ter ele gravado no seu telefone. Lá nós distribuímos como um hino de geladeira para que fique facilitado para toda a família, né? Então eu vou te contar um fato aqui concreto de como funciona esse elo, comunidade, conhecimento com o pessoal da 10ª SICOM, né? E o acionamento da ajuda do policial na hora. Segunda-feira passada eu estava no canto da minha casa, né, com mais ou menos minha esposa, mais duas pessoas e uma empregada minha aqui. Era mais ou menos umas 11 horas da noite, a rua já estava praticamente deserta, né? Quando nós vimos que uma senhora, mais ou menos 350 metros de onde eu estava na frente da sua casa. E depois eu vim saber que ela estava lá matando barata na frente da casa dela, e nós observamos que parou um carro aqui nesse canto, que desceram 2 pessoas desse carro. E que quando essa senhora percebeu, esses 2 rapazes correram para cima dessa senhora, a senhora só fez dar um grito, socorro! Aquele grito, né? Quando ela deu um grito, a empregada me disse, hoje nem é um assalto. Quando ele disse, hoje nem é um assalto, eu me lembrei logo de quê? Do telefone da 10ª SICOM, né? E vocês, João, veja só, na nossa próxima reunião, nós vamos até chamar essa equipe lá, para você ver a presteza de quando a comunidade tem um acionamento, né, exato, no momento exato, na hora que se precisa. Eu liguei e o Sena atendeu. Eu falei, Sena, eu estou com um assalto aqui na Bartolomeu Bueno. Ele disse, aonde? Eu digo, Sena, eu estou no meio da Bartolomeu Bueno, vem pra cá que tu vai me ver. Eu comecei a gritar, eu comecei a andar com minha esposa daqui, com medo, porque eu sabia que com certeza os ladrões aqui estariam armados. Eu comecei a falar alto para que outros vizinhos pudessem ouvir e acordar. Mas sobre isso depois eu vou te dar um detalhe, porque ainda não implantamos e vamos ter que implantar lá. Porque na necessidade, que se nós tivéssemos, por exemplo, um apito nessa hora, e eu acionasse esse apito, esse vizinho poderia ouvir, apitava, esse apitava, com certeza o outro ladrão que fugiu aqui não teria fugido. Porque na hora que eu estava aqui, e não passaram mais do que 1 minuto e meio, a equipe do 10º SICOM já estava na rua, e a equipe perguntou, aonde? Eu não tinha certeza se ele tinha empurrado a pessoa para dentro da casa. Eu mandei que eles entrassem nessa rua aqui. Eles entraram aqui. Quando eles entraram aqui, João, a equipe fez essa volta aqui no quarteirão. Quando ela voltou, o ladrão que ouviu que nós tínhamos feito muito barulho lá de fora, mandou a senhora dizer, e disse o seguinte, você vai lá fora, diga para os teus vizinhos, está tudo calmo aqui dentro. E eu conheço essa senhora aqui. Quando eu vi o rosto dessa senhora, eu via mais ou menos 50 metros daqui, essa senhora vinha assim com o rosto branco, e ela teve a oportunidade só de fazer assim. A equipe já vinha voltando novamente aqui na rua. João, 2 minutos no máximo na hora que eu acionei, 1 minuto e meio para a equipe estar aqui, que eles deviam estar mais ou menos por aqui, porque à noite eles ficam circulando dentro do conjunto. Eles invadiram aqui e pegaram um ladrão que estava aqui, um moreno. O outro, que era pequenininho, conseguiu fugir, pulou pela uma cerca elétrica, mas eu já tive notícia que o pessoal da 10ª SICOM já também localizou e prendeu esse novo bandido. Então, veja só a importância, né, de nós termos o contato com a guarda que faz a tua segurança na tua área. Esse número de telefone que nós temos lá no Dom Pedro, é importante que a gente tenha inclusive no celular, né? Porque se tu tiver só no hino da geladeira, muitas das vezes tu não vai poder correr para dentro da tua casa. Então tu deixa lá no hino de geladeira e tu deixa no teu celular. Porque foi isso que naquele dia facilitou que a gente pudesse SOS 109, né, da 10ª SICOM, 91 30 8250. Esse é um telefone comunitário que fica 24 horas na mão da guarda que está fazendo conta dentro do conjunto, né? Por causa deste telefone, na troca de comando ano passado, o oficial ficou detido lá na guarda dele 24 horas. Porque eles, quando trocaram o comando lá, eles não estavam atendendo esse telefone. Então, esse é um telefone que todo SICOM tem. Em relação ao que você disse para nós aqui, que usou inclusive esse termo de apadrinhamento, de que as reuniões são apadrinhadas, e geralmente apadrinhada por um político. Bem, a nossa experiência, pelo menos dentro da nossa comunidade, sabe que esse termo, às vezes, de apadrinhamento, ele pode ser utilizado de uma maneira
mais afastar as pessoas do que unir as pessoas, pela própria convicção política de cada um. Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte: a partir da experiência de vocês lá no Dom Pedro, a presença de um político desse apadrinhamento e a atuação dele interfere? Qual é o papel do político, qual é o papel da comunidade nessa busca de conseguir deter a violência na sua comunidade no Dom Pedro? João, a questão do apadrinhamento político é a seguinte: por exemplo, no caso do deputado Marcelo Ramos, o deputado Marcelo Ramos hoje já não mora mais no Dom Pedro. Ele está residindo agora no bairro Parque 10, né? Mas na época que nós iniciamos essas ações das reuniões lá, você vê a verificação, já existia uma associação, mas a associação estava inapta lá, sem resposta nenhuma, e ele próprio se sentia prejudicado, porque ele teve só ele na casa dele, ele foi assaltado umas 3 vezes no carro dele, na frente da casa dele. Então ele, como um político, uma pessoa que representa não só a comunidade de Dom Pedro, mas na época como vereador ele representava a cidade de Manaus, ele se sentia na obrigação de tomar uma iniciativa. Só que ele procurava, justamente com outros comunitários, né, incentivar esse comunitário para que se houvesse uma resposta, né? E hoje, por exemplo, o deputado Marcelo Ramos, na última reunião, ele já não participou por causa dos compromissos políticos dele. Mas isso não impede de ele ir assistir uma reunião. Hoje nós já, lá na própria comunidade, né, fazemos a agenda e o convite para as autoridades participarem. A questão do apadrinhamento, e esse independe de copartidário ou não, ele é muito mais importante porque o político, ele consegue, mesmo talvez com pensamentos diferentes de alguns da sua comunidade, ele consegue chamar a atenção para este fato. No caso do Santo Antônio, a vereadora Cida Gugel, todo mundo sabe que ela é moradora muito antiga lá do bairro, e ela conseguiu agregar na última reunião dela lá também mais de 70 pessoas, né? A facilidade, um pouco da credibilidade, por exemplo, em se fazer os convites às autoridades, e essa responsabilidade dessas autoridades participarem. No início, o apadrinhamento ele é muito importante, mas eu, inclusive, já até conversei com a vereadora e solicitei que na reunião que ela coordenasse lá, que ela não se identificasse como vereadora, e sim como se ela se identificasse simplesmente como uma moradora do bairro, porque na realidade ela é uma moradora do bairro, né? Para tirar o caráter político, né, dessas reuniões. No nosso caso lá, João, por que eu estou coordenando as reuniões? Nós tivemos um caso, para citar, além da área de segurança, alguns outros interesses que a própria comunidade tem que tomar conhecimento. Lá próximo da rua Bartolomeu Bueno, né, está se erguendo um empreendimento muito grande chamado Paradise, a Construtora Aliança, comprou uns terrenos ali próximo entre o Dom Pedro e o Carrefour, e de uma hora para outra a Construtora Aliança resolveu derrubar todas as árvores, né, atingia o que nós tínhamos de mais bonito ali, que era os animais, né, se caçava cutia, se tinha via preguiça, passarinhos, né? E de uma hora para outra a Construtora Aliança entrou lá e em uma semana botou tudo abaixo. E nós ficamos muito apavorados, porque nós sabemos que da responsabilidade dessas construtoras, né, para quando desses eventos do tamanho do porte que a Construtora Aliança está fazendo lá, existe um projeto que se chamava o Impacto de Vizinhança. Sim. E nós fomos lá na construtora, nós nos reunimos, primeiro convocamos o presidente da associação, ele falou que não tinha tempo para ir, nós nos reunimos com 5 moradores e fomos lá na Construtora Aliança, né? E a Construtora Aliança simplesmente, o engenheiro Flávio não quis nos receber, mandou que o engenheiro Paulo nos recebesse e não nos deu nenhum detalhe a mais sobre como seria o projeto, onde estava esse impacto de vizinhança, até porque o terreno que eles estavam cavando faz confronto com as casas do fundo do Dom Pedro. Então nós nos sentimos na obrigação de os moradores que estavam prejudicados ali, diante da inércia da associação, formarmos, né, um grupo de representatividade. Então nós fizemos várias reuniões lá e eles me elegeram como representante da rua Bartolomeu Bueno e Antônio Raposo Tavares. E nós temos isso tudo isso em ato, e eu passei a representar essas 2 ruas para o interesse do caso da Construtora Aliança. Inclusive nós entramos no Ministério Público, né, com uma representação contra a construtora, né, para que eles pudessem, numa eventualidade de qualquer prejuízo de algum dos vizinhos,
lá do Dom Pedro, né, ressarcir. Há uma área de conflito lá que é mais ou menos assim. Aqui são a área do fundo da casa da rua, da Bartolomeu Bueno, e o antigo proprietário, Bezecrinos, não sei de quê, vendeu para alguns moradores daqui alguns terrenos. Esse aqui tem mais ou menos, são 3 lotes, 20 por 40, que era no terreno. E aqui tem um vizinho também que comprou 20 por 40. Né? Quer dizer, hoje o projeto lá está assim. Eu no projeto já não vi esse aqui, não sei se esse vizinho me deu, mas o projeto lá está assim, entendeu? Então eles queriam chegar aqui derrubando tudo. Né? Então nós fomos obrigados, né, a entrar no Ministério Público com uma representação para que eles efetivamente tivessem o cuidado de nos apresentar o impacto de vizinhança e se responsabilizar por qualquer dano causado a essas residências que estão aqui. Diante desse fato, nós levamos esse caso também para as nossas reuniões lá. E aí vem o problema da água do Amazonas, porque os esgotos passam por lá, né? Já conversamos com a água do Amazonas e já solucionaram o problema. Quer dizer, se nas áreas em que os bairros, o conjunto tiverem suas representatividades legais e elas não estiverem atuando, isso não impede que a comunidade, por si própria, tome essas medidas. Não vai de encontro. Até porque nessas reuniões que nós promovemos, nós convidamos a associação. Na última reunião, nós convidamos a associação que apresente seu período de eleição que ele foi, quando é que termina, quando é que começou. E ele se nega a dizer, então, mas isso não impede que nós possamos tomar as nossas medidas de precaução. Essas reuniões, por exemplo, elas só teve credibilidade porque nós tivemos um apadrinhamento. E dificilmente, se nós tivéssemos tomado essa medida, dificilmente nós teríamos lá. Hoje talvez já se mudou um pouco a cabeça, porque a própria Polícia Militar, a própria Polícia Civil, ainda por civil...